Estamos de volta ao Linha de Frente e o Guilherme Mendes vai esperar um pouco, porque temos outro assunto que entrou aqui e tem precedência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que as providências para garantir maior transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares sobre o orçamento, abre aspas, estão longe do ideal, fecham aspas. O ministro citou em reunião o avanço para regularizar o chamado, abre aspas, orçamento secreto, fecha aspas, como exemplo a ser seguido em qualquer negociação dos três poderes. Durante a audiência, o magistrado afirmou que as ações sobre emendas só devem ser encerradas quando os parlamentares atenderem aos requisitos de fiscalização e transparência previstos na Constituição. Segundo o Estadão, a bancada do PSOL na Câmara decidiu questionar no STF a resolução aprovada pelo Congresso Nacional para regulamentar a execução das emendas parlamentares. Guilherme Mendes, mas tem jeito? É que agora, hoje, a manchete do jornal Estado de São Paulo é: deputados criam mecanismos para burlar a transparência das emendas parlamentares. Guilherme Mendes, 53 bilhões de reais, ele manda um recurso público para um determinado local e não quer que ninguém saiba que ele mandou. Isso não é um indício enorme de que ele quer fazer alguma coisa errada com esse dinheiro? Capês, mais uma vez, por isso nós temos que parabenizar o ministro Dino, que foi a única pessoa na República que teve a coragem de colocar o dedo nessa ferida. É óbvio que, como ele bem falou, as condições estão longe do ideal, mas um primeiro momento é fazer o que ele fez. Vamos fazer o básico, disciplinar quem, quando, quanto e para onde. O segundo momento é a destinação. Depois de destinado, esse recurso foi utilizado, aí sim vão entrar os órgãos de fiscalização, tanto o Tribunal de Contas da União quanto a própria Câmara dos Deputados, na medida em que as comissões que determinam o envio do dinheiro têm sim que fazer essa consecução, ou seja, da hora em que é dada a ordem de transferência, acompanhar se primeiro esse recurso chegou e, sobretudo, se ele foi aplicado. É um processo. Para quem vivia totalmente às escuras, como você bem colocou, no orçamento secreto em que talvez você não soubesse nem para onde o dinheiro foi, nós estamos caminhando a passos largos, muito longe daquilo que se espera, muito longe ainda do que a Constituição Federal exige, mas é um processo. É aquela história da polícia e do bandido. Conforme a polícia avança, o bandido arruma alguma forma de tentar cometer outros crimes ou então de escamotear suas ações. Como parte desses parlamentares têm que ser classificados, sim, como bandidos, porque eles não estão ali para destinar recursos para uma finalidade, eles estão ali para destinar recursos para que eles sejam desviados, é natural que eles vão tentar driblar tanto a fiscalização da própria Câmara, quanto também dos órgãos de controle. Segue o jogo, é assim que tem que funcionar mesmo. O importante é que o ministro Dino já disse que as condições básicas estão dadas, cabe agora a se buscar o aperfeiçoamento do sistema, né? Davi Andrade, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele vai apresentar essa conta para o contribuinte, sim, quem trabalha e paga imposto. Quando o governo, por não controlar o déficit fiscal, provoca aumento do preço, por exemplo, dos alimentos, ele está pedindo que o povo pague a conta. Sim. Quando ele paga emenda parlamentar, quem está pagando é o povo. Quando ele dá isenção de impostos, quem está pagando é o povo. Agora, como é que o deputado que está lá para votar o orçamento, para fiscalizar o gasto de dinheiro público, ele defende a possibilidade de pegar uma parte do orçamento, que é dinheiro do contribuinte que foi lá para os cofres públicos, pegar uma parte desse orçamento, enviar para um determinado local e ninguém saber que foi ele que mandou? Sim. Sim. Você sabe, né, Davi Andrade, que tem deputados que mandam dinheiro público, emenda parlamentar, para outro estado que não o dele. Sim. Mas ele manda para onde ele não tem a base parlamentar, ele manda para onde ele não tem voto. Sim. Pra quê? Que altruísmo, não? É muito. Queria te ouvir. É muito. Ô Capês, eu acho que já falei sobre esse assunto em algumas ocasiões aqui no Linha. Para mim, emenda parlamentar nada mais é do que o sucedâneo do mensalão. É a institucionalização do mensalão. Basicamente é isso, né? Criaram uma ferramenta para dar continuidade a esse fisiologismo brasileiro que depende de dinheiro, depende de poder e dinheiro.
né? O que me traz uma interrogação aqui, até coloco isso a debate, é que o Supremo Tribunal Federal tão assodadamente se manifesta sobre tudo, né? E aqui corretamente se manifestou sobre a questão das transparências das emendas, mas por que não se manifestar, e acho que já foi provocado em relação a isso, mas mesmo não provocado, o Supremo também se manifesta, pela inconstitucionalidade do próprio Instituto. Para mim, emenda parlamentar nem deveria existir. Quem executa orçamento? É executivo. Quem vota orçamento? É legislativo, que vota orçamento e fiscaliza. Entregar dinheiro para parlamentar, dinheiro do orçamento, 52 bilhões por ano. Esses 52 bilhões, inclusive, que seriam suficientes para bancar essa política agora populista da isenção de imposto de renda. Então, para mim, emenda parlamentar nem deveria existir. Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, corretamente, está tratando dos efeitos que é essa transparência, que não vai conseguir, porque o sistema vai conseguir, de alguma forma, seja por emenda PIX, seja por emenda de bancada, deem o nome que quiser, o sistema vai achar uma forma de burlar as determinações do Supremo. E essa queda de braço, o Supremo não vai ganhar, porque o sistema é mais ágil. Você está dizendo aí do parlamentar que manda dinheiro nem para a base dele. Quer dizer, é uma queda de braço que não vai ser vencida. Para mim, as emendas parlamentares não deveriam existir. Rodolfo Marins, e parlamentares que mandam verbas para a sua base para a realização de obras a serem realizadas com as suas próprias empreiteiras. Quero te ouvir. Triste isso, mas eu convido você, Capês, a participar do meu raciocínio aqui, tá um pouco, não sei se é muito lógico, mas vamos lá. Eu acho que nós não temos dinheiro suficiente para acabar com todos os problemas do Brasil. Nós temos aqui são 3 pilares: saúde, educação e segurança pública, ok? Essas emendas que são constitucionais, elas foram criadas para um princípio, elas foram criadas para um propósito, elas foram criadas por um propósito de ter essas emendas e essas emendas chegarem através dos seus representantes em lugares onde o orçamento da União não consegue chegar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que lá numa cidadezinha do Recife está faltando dinheiro hospitalar, que não deveria, mas como eu disse aqui, o Brasil não tem dinheiro suficiente para acabar com todos esses problemas. Essa emenda parlamentar, daquele parlamentar que foi eleito para aquele estado, deveria pegar um pouco desse dinheiro e colocar nesse hospital, comprando maquinários, comprando matéria-prima, comprando qualquer outro tipo de coisa, injeções, vacinas e afins. Mas o que acontece? A cabeça do parlamentar, ela é tão difusa que a gente está tendo agora que ter um ministro do STF, muito sabiamente colocaram o Flávio Dino para isso, e ele está acabando com tudo isso, acabando com essa, entre aspas aqui, eu ia falar uma palavra aqui, mas eu vou recolher essa palavra e não me vem uma outra palavra na cabeça, a não ser essa despreocupação dos parlamentares com o povo brasileiro, que julgou constitucional essa isso. Orgia com dinheiro público. Foi o Capês que falou. Muito bem. Eu acho que sim, Capês, é uma orgia com dinheiro público. E agora nós estamos vendo aqui pessoas defendendo o fim dessas emendas parlamentares, quando, na verdade, esses parlamentares deveriam pegar esse dinheiro e usufruto para o povo que o colocou lá para representá-lo. Então, nós estamos discutindo algo que é constitucional e agora nós estamos discutindo aqui para que se acabe com isso. Eu sou a favor dessas emendas constitucionais, desde que elas sejam transparentes na sua essência. E eu quero usar aqui uma frase do Dino, abro aspas, no que ele disse: assim como ocorreu com o orçamento secreto, houve progressos. Estamos muito longe do ideal, mas passos concretos foram dados. Lembra do orçamento secreto, que era que o governo Lula vivia reclamando, e aí entrou e mudou o nome de orçamento secreto para emendas parlamentares, e agora o Dino está tentando acabar com toda essa festa que é feita com as emendas parlamentares, sobretudo as emendas PIX. Pois é, meu querido João Bellucci, o que você acha de tudo isso que está acontecendo com o dinheiro público? E agora o governo também tem que, dar um soco na mesa e falar, pera um pouquinho, são 53 bi de emenda parlamentar que eu estou dando para vocês. É mais do que beneficiar os trabalhadores que ganham até R$5.000. Quer dizer, estamos penalizando o povo com a inflação em razão dessa gastança desordenada. Hoje você vê a matéria de capa da revista Veja do final de semana, é o crescimento sem rumo
e que esse crescimento do PIB vai ser seguido de uma freada brusca na economia. Nós estamos flertando com o abismo e os deputados não estão preocupados, porque o que importa é mandar uma emendinha sem ninguém ficar sabendo. Pois é, basta ver a desconexão total entre representantes da população e a população. Agora, recente no Senado, a aprovação da tal escala 4x3 para os senadores, enfim, para os trabalhadores lá do Senado, que é um completo descompasso entre a realidade que as pessoas vivem. É evidente que toda forma de controle sobre o gasto público, ela é necessária. Agora, ela é sempre insuficiente, né? Num orçamento de trilhão é sempre impossível, você acaba fiscalizando por amostragem. Na questão das emendas, o que causou um pouco de incômodo foi que essas decisões levadas a cabo pelo Flávio Dino acabaram, de alguma forma, sendo confluentes com os interesses do Executivo, que à época debatia vários temas com o Congresso. Então, assim, acaba havendo uma confluência de objetivos ou talvez de decisões entre judiciário na Corte Máxima e o Poder Executivo. É evidente que mais transparência é necessário. Eu também sou a favor de que se acabe com as emendas parlamentares. A principal tarefa do parlamentar é aprovar o orçamento e fiscalizar. Agora ele virou uma espécie de mini executivo, porque ele também tem dinheiro para jogar para suas bases, por isso que acaba a grande maioria sendo reeleito. Os senadores, idem, tem um orçamento enorme, uma quantidade de dezenas de funcionários, e ele acaba facilitando, né? Como diria o Thomas Sowell, o primeiro objetivo do político é a eleição, o segundo a reeleição e o terceiro nós não sabemos. Muito bem.